Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, meus queridos, tudo bem? Continuaremos hoje com o nosso estudo do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, melhor dizendo, hoje com o capítulo 9. Capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 de Romanos são muito especiais porque falam acerca da relação de Deus com os judeus, né? Então, o capítulo 9 nos trata especificamente sobre o passado dos judeus, o capítulo 10 sobre o presente dos judeus e o capítulo 11 sobre o seu futuro. Então, é importante percebermos esse contexto, tá certo? De que ele está falando para os judeus, mas não apenas para os judeus, ele também está falando para nós, que pela palavra somos considerados gentios, tá bom? Filhos da promessa. Amém? Nós somos filhos da promessa. E os judeus, né, também são filhos da promessa, né? Deus fez uma promessa a eles. Mas alguns deles resolveram entender que essa salvação que Deus os oferecia deveria ser conquistada pela força do braço, pelos méritos. E é justamente nisso que eles acabam errando, né? Assim como todos nós que aceitamos a Cristo e o aceitamos e aceitamos a sua graça pela fé, somos justificados pela fé que temos em Cristo, também os judeus são justificados pela fé em Cristo, da mesma forma. Amém? Então, da mesma forma. Então, a gente vai ver em todos os capítulos como é o tratamento que Deus terá com os judeus. No capítulo 9, especialmente, eu gostaria de destacar um versículo muito importante. Na verdade, Romanos 9, de 15 a 17. Vamos ler esse momento? Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então é importante percebermos isso. Deus mais uma vez está nos afirmando que é pela sua misericórdia, é pela sua graça, é pelo seu amor que nós somos salvos, e não pelo nosso merecimento. Amém? Então, esse capítulo nos fala sobre a soberania de Deus. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Isso é um fato. Ele tem compaixão de quem ele quer ter compaixão. Isso é importante percebermos, a sua soberania. E nessa soberania foi que ele nos salvou. Então, imagina só, quando você lê isso, quando você sabe que Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, tem compaixão de quem ele quer ter compaixão, adivinha quem foi a pessoa de quem ele teve misericórdia e de quem ele teve compaixão? Exatamente, você e eu também. Ele resolveu ter misericórdia e compaixão de mim, de você, afinal nós estamos aqui buscando a sua palavra. E mais uma vez, lembra do que eu disse no vídeo anterior? Tudo que nós fazemos de bom é por meio do Espírito Santo de Deus. Então, se você já entregou sua vida a Jesus, se você tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você, se você está em Cristo e Ele está em você, pode ter certeza o que você está fazendo hoje. O simples fato de você estar escutando esse vídeo e desejando conhecer a Deus mais profundamente, certamente é obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Certamente é obra do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, é importante nós percebermos que a palavra não está dizendo que nós somos marionetes de Deus, tá certo? Tem pessoas que leem esse capítulo e dizem, Deus está usando a gente como meros marionetes, ele endurece o coração de quem ele quer endurecer, ele faz o bem a quem ele quer fazer o bem, ou faz o bem àquele que ele quer que faça o bem. Não é bem assim. Não é bem assim, é importante percebermos isso. Ele realmente é soberano, não cai uma folha sequer sem a autorização dele. Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Então é importante perceber isso. Tudo acontece por permissão dele. Mas Deus não nos usa como marionetes. Pelo contrário, né? Desde o início, ele colocou no Jardim do Éden
possibilidades para Adão. Adão poderia usufruir de tudo que Deus fez. Deus só fez uma proibição a ele: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adivinha o que foi que ele fez? Pois é, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus também coloca diante de nós a bênção e a maldição. Nós aqui escolhemos a bênção ou a maldição. Amém? Então é importante você lembrar de Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1, Deus nos fala sobre a idolatria. Da mesma forma é aqui, né? Então que idolatria é essa? Tudo aquilo que enaltece mais o nosso desejo do que o desejo de Deus é idolatria. Tudo que você imaginar, um filme, divertimentos podem ser idolatrias, inclusive sentimentos nobres podem ser idolatria. O nosso desejo de fazer o bem, o desejo de sermos reconhecidos como pessoas boas, isso pode ser uma idolatria. Amém? Então lembra, tudo de bom que você possa fazer é por meio do Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória é dele. Amém? Então, queridos, o que a palavra na verdade está nos dizendo é que quando nós realmente insistimos no nosso desejo, quando nós realmente nos obstinamos com relação ao nosso desejo, chega um determinado momento em que Deus nos entrega às nossas paixões. Então, aqui o versículo está se referindo ao faraó e a gente precisa lembrar da história do povo de Deus e o faraó, né? O faraó teve o coração dele endurecido. O faraó negou várias vezes que o povo de Deus fosse liberto, né? E a palavra nos diz que Deus endureceu o coração do faraó. Mas, poxa, foi Deus que fez isso? Eu vou endurecer o teu coração? Eu vou transformar um homem bom em um homem mau? Não, não é isso. Não é isso. O faraó já tinha feito a sua escolha, né? Lembra que o faraó foi quem ordenou, inclusive, que se matassem os filhos dos judeus, dos hebreus naquele momento? Pois é, Moisés foi uma dessas crianças que foram salvas da morte que foi ordenada pelo faraó. Amém? Então foi a obstinação do faraó que fez com que Deus o entregasse ao seu endurecimento. Tá bom? Da mesma forma acontece com aqueles que decidem não obedecer a Deus, que deliberadamente decidem não obedecer a Deus. Deus os entrega às suas paixões, Deus os entrega à sua lógica de sofisma, inclusive. Sofisma é uma mentira que parece verdade. Então, pessoas que endurecem o coração para Deus, pessoas que endurecem o coração para a verdade de Deus, eles acabam crendo que tem razão, que é lógico o que eles pensam. Mas isso é justamente o endurecimento de coração que Deus permite. Ele não quer, mas Ele permite. Ele permite que nós nos entreguemos a isso. Amém? Então, é importante, querido, não endureça o seu coração. Não, Deus não te usa como uma marionete. Deus não te usa como uma simples peça num jogo de xadrez. De forma nenhuma. Deus te ama e Ele te dá a oportunidade sempre da bênção e da maldição. Ele te dá a oportunidade de você especialmente viver as bênçãos de Deus, não pelos teus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Não pela tua força, mas pela força do Espírito Santo que habita em você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.